agora? Controle de jornada também é um ponto que foi bastante desburocratizado. Como assim? É claro que o controle de jornada continua existindo nos moldes anteriores. Lembrando, só recapitulando, quem tem mais de 10 funcionários é obrigado a controlar a jornada dos seus funcionários. Quem até 10 funcionários, recomenda-se pelo menos um livro ponto, né? Mas o controle, quanto mais específico, melhor. Hoje nós temos aí a questão do ponto eletrônico, da biometria, que embora não seja obrigatório, se for observado, se ele for implantado por vocês, ele tem que seguir os regramentos do Ministério do Trabalho, Emprego, tem que ser um ponto devidamente homologado para dar veracidade àquela marcação, porque senão a gente tem alguns problemas, tanto administrativos, em termos de auto de infração e multa, quanto ainda se eventualmente algum funcionário nosso for a juízo e demandar horas extras, se for uma marcação eletrônica irregular, ser considerado inválido como prova. Então, a gente tem que prestar bastante atenção para fazer o correto, para que a gente tenha uma prova que efetivamente a gente possa utilizar amanhã ou depois, se for necessário. Então, o livro de ponto é válido? O livro de ponto é válido, até 10 funcionários é válido, sim. Mas o problema de livro de ponto é marcação britânica, tanto o livro ponto quanto marcação de cartão manual. Marcação britânica, você pega uma marcação, você vê que todas as anotações foram feitas no mesmo dia, porque está na mesma posição de mão, mesma caneta, mesma pressão na folha. Então, é uma prova meio perniciosa, é difícil da gente conseguir alguma coisa que seja fidedigna, né? Mas o livro ponto, marcado de maneira correta, assim que o funcionário chega e a hora que ele vai embora, ótimo. Para uma estrutura pequena, pode ser adotado. Vamos falar das jornadas e a questão da flexibilização que foi dada à questão de banco de horas e compensação de jornada e intervalo entre a jornada. Toda vez que a gente fosse falar em banco de horas, até hoje, a gente tinha que ter ou a previsão na convenção coletiva da categoria, ou então partir para uma negociação junto ao sindicato, que ia até a sua empresa, ia fazer uma assembleia com os funcionários, e toda vez você tem que pedir bênção para o sindicato, que é complicado, dependendo existem sindicatos muito corretos e outros que tendem a tumultuar o ambiente de trabalho. Então, às vezes era tão complicado de você conseguir implantar um banco de horas na sua empresa, dadas as formalidades que ele tinha, que as pessoas acabavam partindo para a informalidade, fazer um banco de horas informal, ou ainda desistiam da ideia do banco de horas. Bom, então esse banco de horas que toda clínica tem não vale nada, é isso? Porque toda tem uma planilha no Excel. Não vale. Não vale, ok. Desculpa falar, mas realmente é um ponto bastante perigoso em relação a... Porque a não observância dos regramentos formais para a concessão do banco de horas invalida aquele controle. Então, você corre o risco de dar as horas para o funcionário poder gozar, para ele poder descansar, e ainda ter de pagar lá na frente o adicional para ele. Esse é o problema do banco de horas irregular. Agora, com a reforma, o banco de horas ficou bem menos burocrático. Ele pode ser feito no próprio, dentro da própria empresa, né? Pode ser feito individualmente, acordo individual, ou ainda coletivamente dentro da empresa, sem a necessidade de homologação do sindicato. Na verdade, ainda existe a possibilidade de se levar à homologação do sindicato, mas tem uma diferença. Qual é? Um acordo de banco de horas feito dentro da própria empresa, você tem 6 meses para compensação daquele saldo. Um acordo de banco de horas homologado no sindicato, você tem até 12 meses para compensação daquele saldo. E lembrem-se, as regras de jornada e ainda de horas extras continuam inalteradas, ou seja, jornada regular, 8 horas por dia, 44 semanais. Limite de horas extras, 2 horas extras por dia.
Outro problema que existia até então, com o acordo de compensação e banco de horas, as chamadas horas extras habituais. O cara que faz 1 hora por dia, 1 hora por dia, 1 hora por dia, de maneira habitual. Essa habitualidade descaracterizava o acordo de compensação ou ainda o banco de horas, né? A partir de agora, não mais. Tá? A partir de agora, podem ser feitas horas habituais, colocadas no banco de horas, desde que elas sejam devidamente compensadas. É muito importante, olha, alterações na jornada da nova reforma vão criar uma situação em que só vai pagar hora extra o empresário que realmente quiser pagar hora extra. Porque a lei vai dar diferentes possibilidades de você fazer compensação disso aí. O banco de horas, uma gestão correta desse banco de horas junto à contabilidade é muito importante. Por quê? Você pode pegar, já que você tem 6 meses, se for feito um acordo dentro da empresa, para poder compensar aquele saldo, é bom você acompanhar a evolução desse saldo, mês a mês. É muito importante que você tenha regras claras e bem definidas quanto à compensação desse saldo, para que o funcionário não ache que, eu tenho saldo, vou faltar o dia que eu quiser. É claro que não, é evidente que tem que ser precedido de regras previamente estabelecidas, autorização do empregador para poder fazer a compensação, e ainda a gestão do banco de horas vai requerer do empresário a avaliação de feriados ponte, poder pessoal compensar um dia ou outro. Olha, você está com um saldo elevado, tem mais 3 meses, vamos dar uma vazão para isso aqui. A partir de hoje, você fica 1 hora menos por dia, até por 1 semana, por 10 dias. São diferentes maneiras de você fazer esse funcionário compensar o saldo, tá? Tá, mas peraí, então este acordo é dentro da empresa por escrito. Então eu faço um acordo com o meu funcionário. O acordo ele pode ser coletivo, né? Ele pode ser para todos os funcionários, ou ainda para um departamento da empresa, ou mesmo individual, só entre um funcionário e a empresa, sem a necessidade de ser escrito. O acordo de compensação de jornadas, que é muito parecido com o banco de horas, mas tem um detalhe diferente, que é o quê? Banco de horas, você acumula o saldo para usar posteriormente. Compensação de jornadas, você deixa de trabalhar, você trabalha um pouco a mais num dia específico, para compensar também num outro dia já específico e predeterminado, como por exemplo a questão do sábado, né? Se a jornada semanal é de 44 horas, a gente está falando de 8 horas por dia, segunda a sexta. Chega no sábado, tem mais 4 horinhas. Aquelas empresas que não têm atividade de sábado, as pessoas jogam um pouquinho a mais, os 48 minutos ao longo da semana, para compensar o sábado. Então, é o típico caso do sábado, tá? A compensação de jornada. Mas, tanto a compensação quanto o banco de horas, embora eles agora possam ser mais livres, ainda é muito recomendável que sejam formalizados, precedidos por um acordo firmado entre a empresa e os funcionários, para celebrar aquilo lá. Por exemplo, salvo a compensação, imagina que a pessoa tem uma questão muito pontual, fala, chefe, eu preciso sair meia hora mais cedo hoje. Tudo bem, sai, você fica meia hora a mais semana que vem. Dentro do próprio mês, você pode compensar uma jornada de maneira verbal, tá? Mas, e fica mais fácil poder mostrar, olha, ficou um pouquinho a mais aqui, sai um pouco mais cedo ali. Agora, passou de um mês, ou tem que estar devidamente pactuado, você vai trabalhar no carnaval, mas não vai folgar em novembro. Pode ser pactuado isso aí também. Ou ainda, banco de horas. O principal é banco de horas. Imagina que o funcionário vai ser demitido e tem saldo para receber. Tudo bem, você indeniza o saldo sem natureza salarial, apenas indenizatório. Você paga o adicional sem reflexo nas demais verbas trabalhistas. Então isso a é muito clínica importante. Poderia estender o horário dela, porque as clínicas têm horários estendidos. Se ela não trabalhar de sábado, se pegar esses feriados e de repente de sexta fechar mais cedo. Sem dúvida nenhuma. Entenderam que vocês podem brincar com a jornada das pessoas, desde que fique acordado e todo mundo top. Quando a gente fala de compensação de jornada, a gente está falando de 2 assuntos equivalentes, que é a compensação da jornada em si e o intervalo intra-jornada. Por quê? O intervalo intra-jornada, como eu já falei para vocês, é aquela 1 hora que é devida para alimentação e descanso nas jornadas acima de 6 horas, né? A partir de agora, a gente vai poder
compensar até 30 minutos desse intervalo. Como assim? A 1 hora continua sendo devida, mas até 30 minutos dessa 1 hora você vai poder negociar com o seu funcionário. Ou seja, ou ele vai compensar esses 30 minutos, ou você vai indenizar para ele sem natureza salarial. Como assim? Olha, imagina que deu um volume muito grande de trabalho, pessoal, essa semana 30 minutos todo mundo, eu vou pagar a diferença para você no final do mês. Pode acontecer. Ou ainda, o caso da mãe tem que buscar a filha na escola, a creche fecha 5h30, fala, chefe, eu vou fazer meia hora, vamos fazer um acordo aqui, eu faço meia hora de almoço, saio meia hora mais cedo. Pode acontecer, perfeito. Até então, não podia, o risco era qual? Mesmo que a pessoa implorasse, por favor, deixa eu sair meia hora mais cedo, eu faço só meia hora de intervalo. Ok, você fechou esse acordo com a pessoa ficou 4 anos trabalhando dessa maneira com você, saiu da empresa, olhou para trás, pediu os 4 anos de 1 hora extra por dia. Essa 1 hora extra era dada em sentença com reflexos em FGTS, INSS, aviso prévio, férias, 13º. Olha o risco, olha a insegurança jurídica que o empresário tinha. A partir de agora, não, você vai poder negociar isso com seus funcionários. Então, imagine uma situação hipotética em que, se você quiser fechar meia hora mais cedo, significando meia hora menos de insumos que estão sendo gastos, energia elétrica, água, enfim, você consegue equipamento, né? Você consegue diminuir o uso, otimizando o horário de intervalo. Você consegue jogar com essas situações no intervalo intra-jornada. Lembrando, eu falei lá atrás da jornada 12/36, que é a única hipótese que consegue indenizar a 1 hora extra inteira. Você não precisa conceder intervalo. O que é, venhamos e convenhamos, um absurdo da lei. Você colocar um cara para trabalhar 12 horas por dia, falar, olha, você não tem intervalo, eu vou te pagar tudo. É um absurdo, mas está na lei. Tá? Na jornada regular, a gente pode, então, negociar com o funcionário até 30 minutos. Como é que funciona essa negociação? Depende. Pode ser a empresa que vai falar, ó, pessoal, vou dar 30 minutos e vou indenizar o restante, parte é o poder diretivo do empregador, ou então uma negociação. Chefe, vou sair 15 minutos mais cedo, então eu faço 45 minutos de intervalo, vamos formalizar. Formaliza o acordo. Ou ainda pode ser uma questão pontual. Olha, eu tenho que sair 2 horas mais cedo hoje, então eu fico 2 horas a mais semana que vem. Ótimo. Ainda assim, advogado recomenda que seja tudo por escrito para não ter problema. Mas é possível se fazer até de maneira informal, com maior segurança para as empresas. Mas escrito no papelzinho mesmo. Sim, só sim, escreve sim. e a pessoa assina. Olha, então, só fechando essa questão para vocês. Banco de horas. Banco de horas ficou desburocratizado. Você não precisa ir ao sindicato para fazer um banco de horas. Porém, recomenda-se que haja um termo com regras claras em que todos os funcionários que forem se engajar nesse banco pactuem com você, leiam, fiquem com uma cópia. Acordo de compensação é um pouco mais livre que o banco de horas. Ainda assim, recomenda-se que seja formalizado. A compensação tem que ser em horas específicas, respeitando o limite de 2 horas extras por dia. Por exemplo, a pessoa pode não trabalhar um dia e compensar com 2 horas extras por dia por 4 dias consecutivos. Ou ainda 4 sextas-feiras. É bem livre a montagem disso aí. O importante é vocês terem uma assessoria na hora de fazer isso, para que o benefício não vire um prejuízo para vocês lá na frente. Tá? Intervalo continua valendo 1 hora, mas você pode negociar com o funcionário até 30 minutos, seja na forma de compensação da jornada ou ainda de indenização do valor desses 30 minutos, sem reflexo nas demais verbas. Ok? Complementa, Maurício, o que você estava falando? Eu acredito que, falando um pouco do trabalho do meu amigo,